Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Espero que vocês possam estar em casa se prevenindo, né? Seguindo as ordens das instituições internacionais de saúde, né? Vamos ficar em casa nesse momento. Hoje estamos começando as nossas aulas aqui por vídeo, tá bom? Logo, logo estaremos juntos, né? Logo, logo estaremos aí nas nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, justamente aqui pelas nossas aulas à distância, tá bom? O professor está aqui para ajudar vocês, para apoiar qualquer coisa, tira dúvida, pergunta qualquer coisa justamente no grupo, tá bom? Num cronograma de horário nosso, né, que é justamente o sétimo ano, que é na segunda e na sexta, beleza? Então vamos lá. Galera, dando continuidade, né, aos nossos assuntos, tá bom? Vamos pegar aí na página agora nossa página 34 do módulo, tá bom? Que é justamente o novo assunto que a gente iria iniciar nas nossas aulas presenciais, que é justamente o Renascimento. Mas professor, o que foi o Renascimento? Galera, o Renascimento ele foi um movimento cultural e intelectual que surgiu durante os séculos 14 e 15, precisamente na Itália, e depois ganhou o mundo, tá bom? Por que na Itália, professor? Porque nesse momento, galera, a Itália era o país que mais proporcionou, né, o caminho para que o Renascimento ele desse certo. Por quê? Tinha uma classe dentro da Itália, uma classe chamada de mecenas, o qual essa classe era responsável, tá, por financiar e bancar as obras culturais do Renascimento, justamente, tá bom? Então o que que acontece? Os mecenas, que podemos comparar eles hoje aos grandes banqueiros, né, eles bancaram o Renascimento justamente comprando as suas obras. E você analisa, estou no século XV, estou no século XIV, né? O que que a gente tem aí? A gente tem justamente, galera, ainda uma sociedade fechada, tá bom? Uma sociedade extremamente fechada e baseada ainda na questão religiosa, né? E o Renascimento ele veio justamente para quebrar com esses dogmas, né? Primeiro, para que a gente possa entender melhor o Renascimento, é preciso entender as suas características. Quais foram as suas características? A gente tem 8 características que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? A primeira delas, galera, é o antropocentrismo, tá bom? O que é isso, professor? O antropocentrismo é o pensamento do homem como o centro de tudo. Porque nesse período da história da humanidade, a gente tem justamente um pensamento em que Deus era o centro de tudo, tá bom? Que é justamente a ideia do teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo. Já para os renascentistas, já para aqueles que adotaram o Renascimento como ideia principal, eles acreditavam no antro, né? Por quê? Porque agora o homem deveria ser, de fato, o centro de todas as coisas. Então, o pensamento do Renascimento era pensar o homem como centro de tudo, o antropocentrismo como centro de tudo. No Renascimento também a gente encontra o individualismo, né? Os renascentistas, eles pregavam que o individualismo deveria ser a base de todas as coisas, né? Eu preciso pensar em mim, deixar primeiro agora aquele pensamento coletivo pregado pela igreja um pouquinho de lado, e agora eu vou passar a pensar mais em mim como homem, como o centro do universo. E aí você vai ter a grande ideia do Renascimento, que é o humanismo, né? Que vai pensar o homem, que vai pensar nas coisas naturais, nas coisas que o homem possa produzir, que o homem esteja no controle. Então aí a gente já tem 3 características: o antropocentrismo, tá bom? O individualismo e o humanismo. A outra é justamente o classicismo. Aí você se pergunta, professor, por quê? Porque justamente, galera, no período renascentista, esses artistas eles tentam trazer uma remontagem da arte clássica, né? Da arte grega, da arte romana. Então, por isso que eles classificam também o Renascimento como classicista, tá bom? Porque eles tentam trazer de volta, e isso aí a gente vai ver justamente na característica da arquitetura renascentista, quando você tem a revalorização dos arcos, aqueles mesmos lá da arte grega, né? Outra coisa também na questão da pintura, né? Que você tem uma característica ímpar da pintura romana, que é a questão do equilíbrio, né? Do transcender, tá bom? Ó, outra ideia também é justamente o naturalismo, né? Pensar nessa questão do homem natural, né? Do homem
tirando esse homem da questão da fé. A gente tem também ainda o espírito crítico, né? O renascentista ele vai dizer que você tem que pensar a razão, né? Tem que pensar o homem, fugir dessas amarras da questão religiosa, e você vai ter aí o racionalismo, a razão como centro de tudo, e por fim você vai ter o heliocentrismo, né? Que é um dos principais pontos também do Renascimento. Aí você se pergunta, professor, mas o que é o heliocentrismo? Uma doutrina ou uma ideia criada por um carinha chamado Nicolau Copérnico, né, o qual ele dizia que não era a Terra o centro de tudo, né, mas a Terra fazia parte de um sistema onde o centro era o Sol, né? Ele vai desmistificar, ele vai dizer que a teoria que a Terra era o centro de tudo está errada, né? Então o heliocentrismo ele vem para dizer de que o sistema estava voltado para o Sol, né? O sistema solar que a gente tem hoje. Então, dando continuidade justamente a esses pontos que a gente aprendeu agora, né? Essas características do Renascimento, vai ter uma coisa muito importante dentro dessa questão renascentista, no final do século XIV para o início do século XV, que é justamente um carinha chamado Gutenberg. Gutenberg, ele vai ser o grande centro desse momento aí. Por quê? Porque ele vai criar o que a gente chama da imprensa, né? Ele vai fazer as primeiras divulgações, ele que vai criar uma prensa de ferro, tá bom? Vamos dizer hoje a nossa máquina de Xerox, né? E aí ele vai produzir, e aí vai se tornar muito mais fácil o pensamento renascentista se espalhar pela Europa, graças à ideia de Gutenberg, tá bom? Além de que o Renascimento ele veio justamente para a questão científica, pessoal. Então, atrelado ao Renascimento, a gente vai ter o contato e o surgimento de novas ciências, como anatomia, né? Anatomia você tem dois grandes nomes. Primeiro, o holandês Van Hex, né? E segundo, Leonardo da Vinci, onde eles dois passou a estudar o corpo humano, né? Antes, já no pensamento, né, que não é renascentista, o corpo humano era algo sagrado, era algo fechado. Então, nenhuma pessoa após a morte poderia mexer no corpo humano. Então, a gente morria sem ter a dita autópsia, né? Já com esses dois carinhas aí, né, o Leonardo e o Van Hex, eles vão passar a analisar e a estudar o corpo humano. É o próprio Leonardo, galera, que produz os primeiros desenhos dos órgãos humanos, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa também que a gente vai ter a ideia da astronomia, tá bom? A astronomia, a botânica, né, a zoologia, tá bom? A geografia e por fim, né, a gente vai ter a ideia do pensamento crítico sobre essas ciências, beleza? Então aí você vai ter o desenvolvimento dessas ciências e aí você vai ter entrar agora nessa questão cultural do Renascimento. E aí você vai ter grandes pensadores renascentistas como Leonardo, né, Michelangelo, Donatello, Rafael, né, entre outros. O engraçado aqui, não sei se vocês perceberam aí de casa, mas esses quatro pensadores renascentistas, né, que eu citei agora para vocês, eles fazem uma comparação direta com os quatro personagens da Tartaruga Ninja, tá bom? Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello, beleza? Então estudem aí esse centro. Galera, outra coisa. O Renascimento também ele vai chamar a atenção em duas áreas. Na arquitetura, como eu falei para vocês no início, e na pintura. Na arquitetura você vai ter a retomada dos arcos, tá bom? E na pintura você vai ter a questão do equilíbrio, tá bem? Beleza? Então, galera, ó, a nossa aula de hoje, rapidinho, para por aqui. Na próxima aula, tá bom? A gente vai corrigir os exercícios. Então, fiquem aí com Deus, tá bom? Se guardem, fiquem em casa, não saiam. E a aula de hoje é isso.